Para começar, vamos pensar numa coisa. Se uma empresa vende produtos, como é que ela sabe exatamente quanto eles custaram? Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que não é. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Ok, vamos direto ao ponto. O problema central é este. Uma empresa está sempre comprando e vendendo, só que os preços de compra dos produtos mudam o tempo todo. E aí, como é que se faz para calcular o custo exato daqueles itens que já saíram do estoque, que já foram vendidos? Para a gente resolver isso, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, entender o dilema do custo. Depois, vamos ver os métodos de controle, como se calcula a famosa média ponderada, analisar um exemplo prático numa ficha de controle e, no final, entender como tudo isso impacta o resultado da empresa. Então vamos começar pelo começo, né? Entender qual é o desafio fundamental que praticamente toda empresa que vende produtos enfrenta. A lógica parece fácil. O lucro é o preço de venda menos o custo. Só que a parte complicada é que esse custo não é um número fixo. Pensa bem, se a empresa comprou o mesmo produto por R$ 10 ontem e por 12 hoje, qual desses dois custos ela usa na hora de registar a venda? Esse é o dilema. Certo. Então, como é que as empresas resolvem esse problema na prática? Existem alguns métodos, mas, hoje em dia, especialmente no Brasil, a escolha ficou bem clara. Existia um jeito antigo, o controlo periódico, que hoje é considerado totalmente obsoleto. Pensa bem, com exigências como a nota fiscal eletrónica, as empresas precisam saber seus custos em tempo real. Não dá para esperar o fim do mês para descobrir. É por isso que o controle perpétuo, que atualiza tudo a cada transação, é essencial. E mesmo dentro desse sistema moderno, o perpétuo, existem algumas abordagens. As mais conhecidas são o PEPS e o EPS, mas a gente vai focar no método mais usado e prático de todos, o custo médio ponderado móvel. Ele é o preferido porque dá uma estabilizada nas flutuações de preço. Bom, e como esse método funciona na real? A ideia toda é bem inteligente. Em vez de se perder com vários preços diferentes, a gente encontra um único custo médio para todos os itens iguais que estão no estoque. A palavra-chave aqui é simplicidade. Em vez de quebrar a cabeça para saber se está saindo o item que custou mais caro ou o que custou mais barato, a gente simplesmente mistura tudo. Cada vez que chega uma compra nova, um novo custo médio é calculado. E pronto. E o processo é surpreendentemente direto, são só 3 passos. Primeiro, a gente soma o valor total em dinheiro que já tinha no estoque com o valor da nova compra. Depois, faz o mesmo com as quantidades. E por último, divide o novo valor total pela nova quantidade total. Simples assim. Agora chega de teoria. Bora ver como isso tudo funciona na prática usando uma ferramenta clássica da contabilidade, a ficha de controle de estoque. Vamos começar com o nosso ponto de partida. A gente tem um saldo inicial de 30 unidades no estoque. Cada uma delas custou R$ 3, o que dá um valor total de R$ 90 em estoque. E aí, olha só o que acontece. Chega uma nova compra, 40 unidades novas, que se juntam às 30 que a gente já tinha. O valor dessa compra, R$ 360, se soma aos 90 que já estavam lá. Nesse exato momento, o custo unitário antigo de R$ 3 morre. Ele é substituído por um custo totalmente novo. E aqui está o nosso novo número mágico, R$ 6,43. Como a gente chega nele? Dividindo o valor total do estoque, que agora é de R$ 450, pela quantidade total, que é de 70 unidades. A partir de agora, para a contabilidade, cada uma dessas 70 unidades custa R$ 6,43. Não importa mais o preço original de compra. Então, quando acontece uma venda, como essa de 45 unidades, a gente não vai buscar um preço antigo, não. A gente usa o quê? O último custo médio que foi calculado. Nesse caso, R$ 6,43. É esse o valor que vai ser usado para registrar o custo da mercadoria vendida dessa transação. Depois de várias outras operações de compra e venda ao longo do tempo, a nossa ficha de controle nos entrega 2 números que são, assim, a coisa mais importante de tudo isso. O custo total da mercadoria vendida do período, o famoso CMV, e o valor do que sobrou, o estoque final. E agora a gente vai ver para onde vão esses 2 números. E chegamos na parte crucial. Tá, mas por que todo esse trabalho? Para que serve tudo isso?
A resposta está em como esses dois números que a gente encontrou vão literalmente montar o retrato da saúde financeira da empresa. Primeiro, vamos pegar aquele valor total do custo da mercadoria vendida. Esse número é a soma do custo de cada um dos produtos que a empresa vendeu naquele período. Esse valor vai direto para um dos relatórios financeiros mais importantes, a demonstração de resultados. Lá, ela é subtraída da receita total para a gente descobrir o lucro bruto. É esse cálculo que mostra se a operação principal da empresa, comprar e vender, está sendo rentável. Agora vamos pegar o segundo número, o valor do estoque que sobrou no final. E aqui tem um detalhe importante. Isso não é uma despesa. Pelo contrário, é o valor do que a empresa ainda tem para vender. Ou seja, é um bem dela, um ativo. E para onde vai esse valor? Direto para o outro relatório fundamental, o balanço patrimonial. Ele entra lá na parte dos ativos, mostrando uma parte importante do que a empresa possui, do seu patrimônio. E aqui é que a mágica da contabilidade bem feita acontece. Tudo tem que fechar direitinho. A soma do custo de tudo que foi vendido com o valor do que sobrou no estoque tem que ser exatamente igual ao valor total de tudo que a empresa tinha disponível para vender. Não pode sobrar, nem faltar um centavo. E essa precisão, olha, não é opcional, é obrigatória. A recomendação é tão séria que se sugere usar até 4 casas decimais nos cálculos para garantir que essa diferença simplesmente não aconteça. É a busca pela exatidão total. No fim das contas, o que a gente percebe é que a contabilidade não é só sobre seguir regras, é sobre trazer clareza. Ao usar um método consistente como esse, uma empresa consegue transformar o que poderia ser só uma opinião sobre o lucro em algo concreto, um facto. Isso faz a gente pensar que outras opiniões no mundo dos negócios poderiam ser transformadas em factos se a gente apenas aplicasse o método certo.